Boa tarde a todos, que a paz e a serenidade do Mestre esteja com todos nós nesse instante. Nós agradecemos aí a presença de todos e conforme eu pedi aí no chat, se vocês puderem me sinalizar se estão ouvindo bem, eu vou agradecer antes da gente começar efetivamente a nossa live. Eu vou fazer uma prece rápida para a gente iniciar, se vocês não se importarem. E aí a gente começa as apresentações e o nosso tema, tá bom? Então só vou pedir para todo mundo nesse momento fechar os olhos, erguer os nossos pensamentos ao Mestre Jesus e ao Pai Criador, profundamente gratos por esse instante, por esse momento em que nós estamos podendo desfrutar aqui da presença dessas meninas luminosas, que hoje irão nos trazer comentários importantes, reflexões importantes acerca do ser, acerca de nós mesmos. Então nós te pedimos, Senhor, que abençoe a cada um de nós. Nós que estamos aqui na linha de frente, e esses companheiros que estão nos ouvindo, companheiros e companheiras, que todos possamos ser banhados em infinita luz, em bênçãos de paz, de serenidade, e que nós possamos daqui angariar o melhor dos resultados dessa singela live deste domingo. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, e que nós possamos conversar e falar sobre as coisas da nossa alma dentro das tuas leis, Senhor. Abençoa-nos agora e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, que a paz seja aí com todos, novamente, né? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Hoje nós temos aí 4 temas, né? Dando sequência à temática que a gente iniciou lá no mês passado, né? Falando sobre o porquê sofremos, né? E aí a gente vem desdobrando com as meninas, né? A gente vem desdobrando, elas são psicólogas e terapeutas, então nós vamos desdobrando aí esses assuntos para que a gente possa destrinchar um pouquinho algumas questões que naturalmente aflige a muitos de nós, né? Então eu primeiro vou reapresentar, eu não sei se todo mundo que está assistindo aí conhece as meninas, não sei se participaram na outra live, então eu vou dar uma reapresentada rápida nas meninas, né? Nós temos aí a Josi Silva, que ela é terapeuta transpessoal. Josi, dá um alôzinho aí pro pessoal, para eles te verem. Olá, gente, boa tarde. Obrigada, Carlos, obrigada a todos por mais essa tarde podemos estar juntos. Muito bem, falando mocinha. Um pouco, né? Muito bem, mocinha. Eu que agradeço aí a tua presença. Aí também temos a nossa querida Luciene Ricardo também, que é psicóloga transpessoal, e eu gostaria que ela também desse um alôzinho aí para o pessoal ver quem que é quem, por favor. Oi, Carlos. Oi, pessoal. Oi, meninas. Boa tarde. Obrigado, Carlos, mais uma vez pela oportunidade. E vamos aí bater papo um pouquinho, conversar um pouco sobre as coisas da alma, como você mesmo falou. É isso daí. Muito bem. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E agora a nossa amiga Valéria Santos, também psicóloga transpessoal, né? Eu queria, Valéria, que você também desse o seu alôzinho aí para o pessoal que está conectado, por favor. Olá, pessoal, boa tarde. Muito obrigada pelo convite, como sempre. Vamos lá, né? Vamos começar a nossa momento de reflexão. É isso aí, Valéria. Obrigado aí pela sua presença também. Né? Vocês, Nossa, eu super agradeço. Vocês, na verdade, estão nos brindando aí com a oportunidade de hoje. Né? Bom, então, pessoal, é o seguinte, nós temos aí quatro temas básicos aí para a gente desdobrar um pouquinho, né, no dia de hoje, naquela linha do porquê sofremos, né, e a gente vai mais ou menos distribuir entre as meninas os assuntos, né, cada uma fica com um tema, entretanto, naturalmente, uma pode
intervir, a somar, acrescentar, né? E assim, cada um vai dando um parecer segundo os temas que a gente vai colocando. Tá bom, pessoal? Bom, o primeiro tema, né, a gente vai pedir para a Josi nos apoiar nesse primeiro tema, né? E a questão é a seguinte: hoje em dia, né, a gente vê muitas situações estranhas, né, acontecendo no âmbito dos sentidos, dos sentimentos das pessoas. Parece que muita gente se sente infeliz, né, sentindo uma espécie de vazio, né? Eu acho que falar isso para vocês não é uma coisa que estranha, né? Porque muitos de nós somos acometidos por isso, né? Aquele vazio, aquela infelicidade, parece que as coisas não se encaixam, você sente uma dificuldade interna, né? Alguma coisa que você não consegue, às vezes, nem se atentar, nem entender exatamente o porquê. E engraçado que muitas vezes, né, essas pessoas às vezes estão rodeadas por outras pessoas, né? Às vezes está cheio de gente à volta e mesmo assim a pessoa sente aquele vazio, se sente solitária, né? Às vezes até pessoas que têm recurso financeiro, né? Ou seja, têm condições para desfrutar de uma série de coisas da vida e mesmo assim se sentem infelizes, sentem esses vazios, esse vazio interno. Então, Josi, eu queria te perguntar, por que essas pessoas se sentem infelizes, né? E às vezes profundamente infelizes? Como é que a gente pode explicar ou entender esse fenômeno, essa questão? Eu acho que todos nós, de alguma forma, passamos por um pouco disso. A solidão, hoje, ela é considerada um problema de saúde pública em alguns países. E pode acontecer mesmo que você tenha companhias próximas de você, né, Carlos? É importante a gente entender que estar só é diferente de sentir-se só, porque aí a gente entra neste vazio, né? E essa sensação, ela está muito ligada a se ver não pertencente a um grupo. Então, por mais que você tenha companhias ao seu lado, você, de fato, vive essa solidão. E é uma sensação de desconexão. Nós estamos falando da solidão dentro desse princípio. É como se você não tivesse ligado a nenhuma pessoa, você fosse um ser sozinho. E a gente observa que está sendo muito comum, talvez porque as pessoas estejam falando um pouco mais, ou um ou outro percebendo mais isso dentro de casa, mas é uma situação que acomete jovens, adultos, idosos, e que pode evoluir até para um transtorno de depressão ou melancolia, né? Porque algum tempo atrás nós achávamos que isso era uma questão só aos idosos, porque vão ficando só, e não. Tá muito dividido essa questão. E é, de fato, um sentimento difícil de explicar. É uma sensação de dor cravada na alma, aquela coisa como a minha alma não avança, a minha alma não me conecta a absolutamente nada, né? Então, uma pessoa, de fato, pode ter tudo e, entretanto, sentir um profundo vazio em seu interior, porque é um vazio de alma, não é um vazio de presença, né? E sentir-se assim é pensar, muitas vezes, que a existência não faz sentido, né? Então, poxa, se eu estou com pessoas em volta, eu tenho família, e mesmo assim esse ambiente não me agrega nada, será que eu pertenço a esse mundo, né? Eu faço parte dele, eu tenho que estar aqui? E aí é um momento de olhar para dentro, porque é uma emoção que fere o emocional. Essas feridas são feridas que precisam ser olhadas, ser curadas em tempo. Senão, de fato, pode complicar a sua existência, pode levar você a outros caminhos, né? E desta forma, a gente tem algumas situações que às vezes não nos damos conta, que eu entendo que é até uma sabotagem sem percepção. Então, tem pessoas que tentam preencher esse vazio com amor,
né? Então, se alguém se aproxima de mim, eu grudo, porque é um amor que está chegando, é uma pessoa que está olhando por mim, enfim. Outros com comida, outros com álcool, outros trabalham que nem loucos, botam a sua agenda lotada de manhã até a noite. Então, quando a gente se perceber desta forma, se aperceber assim, é um momento de buscar ajuda médica, porque aí vem uma avaliação diagnóstica e terapêutica de que caminho seguir, quais os profissionais que podem lhe auxiliar, né? Quando uma pessoa se sente vazia, é como se uma série de emoções negativas decidissem se aliar a ela, sabe, Carlos? Então, eu sofro, eu não tenho mais que caminho fazer, então eu estou perdido, né? E a luta contra esse vazio não é fácil, como eu já disse anteriormente. A pessoa pode decidir de deixar-se vencendo. Mas é importante dizer que é o momento dele tomar a rédea dessa situação e lutar por isso. É preciso, de fato, começar a tarefa de se conhecer, de se aceitar, porque dentro desses princípios está a não aceitação de si ou da vida que leva, né? E, neste momento, o processo terapêutico auxilia muito a buscar, junto com essa pessoa, o seu interior, os fatores que provocam ou provocaram esse acúmulo de emoções negativas dos quais ele não está se dando conta. Outra situação que a gente soma a isso também é você externar isso, às vezes com amigos, né? Ou colegas, comentar, não estou me sentindo muito bem, porque, às vezes, ouvir uma pessoa de fora, ela acende uma luz de alerta para você, dizendo, olha, isso não é muito comum, né? Então, é bom procurar ver o que está acontecendo. E pedir ajuda não é uma questão de ser fraco, porque nós temos o hábito de nos esconder, né? Como cebola, né? Então, se eu começo a tirar as minhas cascas, o outro vai ver a minha fragilidade, pode não entender a minha situação, enfim. E esse não é o momento de ter esse tipo de valorização, né? É importante que você valorize o seu sentimento, que você busque uma forma de se conectar com você, né? Não é o momento de você ser conformista e achar que está vivendo o normal. Então, é importante a gente se concentrar naquilo que nos faz sentir bem, potencializar as nossas virtudes e não deixar nos dominarmos pelos nossos defeitos, porque esse é um momento que a gente enaltece os defeitos e não conseguimos nos aperceber do quanto somos úteis, às vezes, para o outro, ou às vezes até com a própria família dentro de casa, né? A gente não valoriza isso. Então, é importante que sejamos conscientes de que a perfeição não existe e que cada um de nós é único, Carlos, né? E não podemos ser copiados. Então, é mais fácil a gente dividir, contribuir a dor, e se você não se sente à vontade com amigos, procure um profissional que está apto para auxiliar nesse quesito. Muito bem, querida. Muito bem. Escorreu aí de uma forma bem esclarecedora para nós, né? Muito bom. Aí eu vou pedir agora para a Valéria, né, Valéria? Tem uma outra questão também que a gente gostaria de abordar. Um outro tipo de fenômeno curioso, né? E que a gente assiste aí em várias pessoas, a gente acaba vendo isso em várias pessoas, né? Inclusive, são questões que a gente vai falar agora, que a gente vê inclusive na casa espírita. Parece muitas... Eu acho que tem alguém que está com um som aí um pouquinho... Se vocês puderem colocar no silencioso, aí fica só a Valéria no... Beleza, perfeito. Então, como a gente estava falando, né, a gente vê questões até na casa espírita também aparecer. São pessoas que apresentam um determinado problema, né, e aí ela vem e faz o tratamento, seja na casa espírita ou também na terapia ou no consultório,
procurando médicos e tal, a pessoa vai, faz um tratamento, aparentemente resolve aquilo, passa um tempinho, aquele negócio volta de novo, a pessoa faz o tratamento, aí some, depois volta, ou às vezes desaparece aquele sintoma e aparece uma outra coisa, depois trata outra coisa e essa outra coisa desaparece e de repente aparece uma terceira. Sabe aquelas coisas parecem cíclicas, né? Parece que é um círculo vicioso, mas você nunca consegue se livrar do problema, se é que é possível a gente dizer assim, numa situação determinada que você possa se livrar, entre aspas, de um problema, né? Mas aquelas questões que vêm e voltam, sabe? Não sei se eu estou conseguindo deixar claro a questão, mas a gente vê isso acontecer muito. Na casa espírita eu vejo demais. A pessoa vem com um problema, faz o tratamento, fica tudo bem, passa 2, 3 meses, a pessoa volta de novo com o mesmo problema. E aí eu gostaria que você nos ajudasse a entender, né, o que acontece nesses casos, nessas situações. Bom, Carlos, né, falar de sofrimento humano, falar de deslocamento de sintoma, né, assim, tentando ser bem delicada, porque cada indivíduo é único, é muito difícil falar de dor, é muito também complicado e, ao meu ver, até difícil se livrar da dor. Porque a gente percebe que tem muitas pessoas, muitos pacientes que vão ao consultório, eles se acostumam com a dor e eles também se acostumam por chamar a atenção sempre porque ele tem um problema, ou uma dor, ou ele está sempre nervoso, sempre com alguma questão. Quando a gente fala de sintoma, falando de consultório e de casa de oração, muitas vezes a pessoa vai lá com sintoma, com uma dificuldade gigante, vamos pensar, com o chefe, no trabalho, uma dificuldade gigante, muitas vezes, né, de relacionamento familiar, relacionamento afetivo. E aí você fala assim, nossa, a pessoa veio, trabalhou, fez os tratamentos, né? Você fala assim, nossa, que legal, parece que a coisa andou. Por que depois de algum tempinho volta? Na verdade, o que a gente vem percebendo, né? O que a gente chama de volta, na verdade, é o que não foi resolvido. Porque as pessoas, elas precisam de algo, às vezes, para que elas possam justificar as atitudes. Então, esse casamento que eu não quero mexer, essa família que está desagregada, e uma série de coisas que eu sei que eu preciso mexer, mas eu não tenho forças nem para olhar. Porque para olhar a gente precisa de coragem, a gente precisa da atitude e a gente precisa do pedir ajuda. Então nós temos desde aquele sintoma, que é um sintoma psicossomático, que a pessoa vem e nos procura por conta de uma asma, de um bronquite, de uma doença autoimune e por aí outras patologias. E vai para o médico e vem para análise, vai para a casa de oração, né? A casa de oração que não só espíritas, mas as casas de orações que o paciente se sente à vontade de frequentar. E por que volta? Volta porque a causa raiz não foi resolvida, volta porque muitas vezes aquela pessoa, ela até negou a dificuldade naquela situação. Não, eu não tenho dificuldade nenhuma de relacionamento com a minha mãe, ou com meu pai, ou com a minha esposa. E aí vai lá, desloca aquele sintoma para o trabalho. Aí é o meu trabalho que não presta, é meu chefe que não dá conta, aí vai lá e troca de trabalho, a minha lida com os meus filhos. Tudo para não enfrentar, dando um exemplo, aquele relacionamento muito difícil que tem que ser resolvido do casal. E aí esse sintoma vai voltar, porque na verdade o sintoma é uma alerta do corpo, é uma expressão. Seja uma expressão de um adoecimento, ou seja algum outro tipo de atitude sabotadora. Porque esse sintoma ele vai deslocando, ele vai saindo de um lugar, ele vai para o outro, ele vai se misturando. E eu costumo pensar que às vezes ele até se maqueia. Porque, não, olha, agora eu voltei para a casa de oração, porque naquela época eu estava extremamente deprimido. Agora eu não estou deprimida, agora eu tenho tanta alergia que eu não consigo mais usar nenhum tipo de tecido, não posso mais algodão. E aí o médico não sabe o que é, o psicólogo não sabe o que é, então eu vim fazer o tratamento na casa de oração.
Então, isso vai trocando, mas tudo isso tem a ver com quanto essa pessoa tem a responsabilidade de olhar para dentro de si, de procurar, né? Qual é a causa? Essa causa está aqui, essa causa está um pouquinho mais para trás, né? Aonde é que esse deslocamento ele foi acontecendo dentro da pessoa? Que momento que você foi se separando de você mesmo? Né? Às vezes eu costumo dizer para os meus pacientes assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa. E eles falam assim, fala, Val, respira um pouquinho, vamos, né? Começa a induzir para um exercício. Qual o momento que você se separou de si mesmo? Qual o momento que você deixou de olhar para si? Qual o momento que esse descontentamento... E aí vem questões, muitas vezes, assim, que não foi nada do que o paciente tinha, digamos assim, conscientemente. E muitas vezes é consciente, a pessoa me diz assim, olha, Val, mas eu não quero falar sobre isso. Né? As meninas estão na sala, podem até me ajudar nisso. Quantos e quantos pacientes nesses 20 anos de carreira clínica, né, dizem assim, olha, eu não quero falar sobre isso. Tá, tudo bem, mas você entende que isso te adoece? Tá, eu entendo, Val, mas assim, eu não tô pronto. E vai embora. Ou diz assim, olha, eu sei que a gente precisa uma hora resolver isso, mas isso eu levo para próxima, eu não quero ver isso agora. E aí a gente entra nessa questão da responsabilização, né, que provavelmente é uma questão que ele vem trazendo de outras histórias, de outros momentos. Aí eu falo para esse paciente, olha, você sabe a diferença de culpa e de responsabilidade? Ele falou, lógico. Tá, então me explica. E o paciente vai explicando e fala, tá, você acha que você, desenvolvendo tudo isso, você tá na culpa porque você se machuca muito, você se pune. Se a gente olhar para tudo isso, a gente pode entender como um autoflagelo, né? Porque você vem se machucando. Será que não é muito legal, não é muito melhor a gente se responsabilizar por isso, tá? Como é que vamos fazer para resolver? Como é que vamos fazer para enfrentar? Um dia de cada vez? Sim, um dia de cada vez. Tem milagre? Não, não é milagroso. Quem nós precisamos? Tá, nós precisamos da casa de oração, seja ela qual for, ok, precisamos. Nós precisamos de uma ajuda, às vezes, médica, às vezes psiquiátrica, depende do colega que naquele caso precisa estar atuando, ok. Às vezes, né, de uma outra intervenção psicológica, porque a gente não dá conta de tudo. Às vezes você fala assim, olha, eu tenho um amigo que trabalha com essa técnica, eu vou mandar uma cartinha, vou pedir para você ir lá conversar com ele. Né? Como eu sou acupunturista, tá? Você topa fazer acupuntura também? E aí a gente vai criando toda uma conduta para que a pessoa possa entrar nessa causa raiz. Mas isso tem a ver com o consentimento da pessoa, porque a gente não está aqui, né, para invadir nada, para entrar sem permissão. Muitas vezes a gente até percebe, mas assim, quem tem que compreender é o paciente. Quando a gente dá um passo à frente, o caminho não anda, porque o passo é do outro. E às vezes a gente tem ansiedade, às vezes eu vou dar supervisão, né? Eu falo para os alunos, eu digo assim, olha, respira, o passo é do paciente, nós estamos aqui caminhando junto. Não podemos passar na frente. Você não pode sugerir, faça isso, faça aquilo, porque é o que ele entende como bom para a vida dele. Ainda que você olhe e fale assim, poxa, que pena, né? Seria uma oportunidade, mas ainda não está acontecendo nisso. E aí, quando a gente trabalha os resgates das memórias afetivas, para a gente entender aí essa causa raiz, ou onde houve aquele desvio, aquela briga interna, né? Que momento que você brigou com si mesmo? Que momento que você se pôs de castigo? Que você precisa deslocar tudo e sair fugindo de si mesmo, pulando de sintoma, pulando de doença, pulando de centro em centro, né? Quando aperta um pouquinho mais ali, pula para cá, né? E aí, quando a gente vai fazendo esse resgate dessas memórias afetivas, a gente vai lá voltando no psicológico, no espiritual, a gente aborda a família, o laboral, né? Porque quando esse indivíduo adoece, ele adoece no plano integral. Né? Quando ele vem com esse processo de deslocamento tão assim aparente, Carlos, é muito comum todas as áreas estarem bagunçadas. Né? Aí o trabalho já não está bom, aí a família começa a pipocar. Por isso que quando a gente fala, né, desse corpo integrado,
né, dessas áreas integradas. Não sei se... Não foi, falou bastante coisa, foi muito esclarecedor, e assim, até essas coisas todas, elas vão levando a gente até a pensar um monte de coisa, né? É uma coisa que é básica, né, que a gente fica pensando, como é que a nossa mente consegue externar isso, um problema psíquico, psicológico, né, no corpo físico, né? É uma coisa que às vezes a gente não acredita, né? A gente vê muita gente às vezes com problema de doença autoimune, por exemplo, a gente fica pensando o quanto, né, que isso se relaciona, né, a mente com todas essas complicações, vamos dizer assim, né? Como é que ela consegue afetar o próprio corpo físico, né? Como é que ela adoece, né? É uma coisa assim que eu sempre fiquei muito curioso para entender como é que funciona isso, né? Carlos, a minha avó falava, né, que quando, assim, não sei de quem é, mas ela, nossa, cresci com ela dizendo isso, ela falava assim, que quando a boca cala, o corpo sofre. É verdade. E quando ela falou, minha filha, quando a boca cala, porque assim, eu sempre tive muita enxaqueca, né? E ela falou assim, minha filha, quando a boca cala, né, o corpo adoece. O que que aconteceu? Imagina, minha avó, né, analfabeta, dona de casa, né, uma história assim, muito espirituosa, extremamente sábia, né? Com essa sabedoria do espírito, essa sabedoria da vida. E hoje, né, assim, com tantas formações, a avó está correta. Porque o nosso corpo é a expressão daquilo que a gente não dá conta, né? Quando a gente busca esse autoconhecimento que a Josi falou tão bem, quando a gente faz as pazes, sai da culpa e vai trazendo várias e várias questões e passa para a responsabilização do espírito, a gente se apropria da nossa vida. E às vezes as pessoas têm a ilusão que se apropriar da vida, nossa, luzes, câmeras, ação, não, você vai construindo aos poucos. Né? E isso vai trazendo uma saúde, vai trazendo um bem-estar, você vai fazendo as pazes com você, e aí você faz as pazes com seus órgãos, com tudo que está em volta, né? É incrível como as coisas se correlacionam, né? Eu acho isso um ramo de estudo muito interessante, né? Agora, para a gente dar trazer a Luciene também, a Luciene está muito quietinha aí, né, Luciene? Eu tô só ouvindo. Então, eu queria entrar num outro tema também, né? É a questão da agressividade. Então, eu queria que a Luciene falasse um pouco para a gente vê muita agressividade, ainda mais nos tempos de hoje, né? Nem sei se a gente pode dizer que, em função do Covid, aí as pessoas se internalizaram, né? Estão dentro de casa e, de repente, têm que conviver, são forçados a conviver entre si mais do que antes, né? Mas a gente vê essa questão da agressividade muito latente, muito forte, né, no noticiário e tal. A questão do trânsito é uma questão comum, né? As pessoas se agridem no trânsito sempre, né? Mas a gente vê pessoas se agredindo de forma violenta dentro de casa, né? Às vezes com palavras ou partindo para a ação mesmo, né? A gente vê essa questão da intolerância, né? As pessoas com muita dificuldade parece que estão explodindo, né? Parece que estão assim numa situação em que tudo está transbordando, né? E aí eu queria perguntá-lo para você, onde que nasce essa agressividade, né? Por que as pessoas respondem com agressividade, né? A gente vê, hoje a gente ouve muito, por exemplo, o namorado matar a namorada, matar a esposa, né? E a gente está vendo demais essas coisas acontecerem. Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre essa questão, agressividade, tolerância, o que acontece? Bom, você está me vendo bem aí, Carlos? Estou te vendo, sim, estou te vendo, sim. Então tá bom. Então, primeiro vamos começar, né, pensar, a gente desenvolver uma linha de raciocínio, vamos falar um pouco sobre agressividade em geral, né? Tá. Então, agressividade é uma energia. E todos nós temos agressividade, temos essa energia de agressividade, todos nós. Porque se a gente não tiver, a gente não levanta da cama. A gente não consegue levantar para ir trabalhar, para tocar a vida, enfrentarmos a vida. A gente precisa dessa energia da agressividade. A questão é que energia é energia. Energia, ela não é boa e nem é ruim.
quem vai dar a conotação de bom ou de ruim para a energia somos nós. Então, que conotação que eu vou dar para minha energia de agressividade? Uma boa conotação ou uma má? Na etiologia da palavra agressividade, a etiologia dela tem a ver com movimento, né? Gresse é igual a movimento. Certo. Então, assim, a agressividade é o que dá movimento. Por isso que a gente levanta para ir trabalhar. Ah, legal. Né? Então, assim, e aí o que faz a gente matar a namorada, matar a esposa, né? Brigar no trânsito e tudo? Que condução que eu estou dando para essa minha energia de agressividade? Né? Certo. De repente pode ter algumas questões, tipo, fisiológicas. Por exemplo, eu ter a síndrome do Hulk, né, que todo mundo assistiu o Hulk quando passava, deve passar ainda, não sei, né, que quando ele ficava nervoso, ele virava o Hulk, ficava verde e tudo mais, né? Então, hoje a gente tem uma patologia lá que chama síndrome do Hulk, por exemplo. Essa eu não conhecia, hein? Interessante aí. E aí, assim, e tantas patologias que representam a agressividade desequilibrada, né? Sei lá, a hiperatividade, o transtorno de oposição, uma patologia, por exemplo, assim, a irritação das amígdalas cerebrais. Então, a pessoa já é naturalmente mais agressiva e tudo mais, né? Certo. Só que tudo começa, e a gente vai falar um pouco dessa integralidade, tudo começa no espírito, né? O vazio que a Josi falou, a questão da gente ficar aí mudando de sintomas sem buscar causa, tudo começa lá no espírito. Então, assim, qual a origem da agressividade? Começa no espírito. O espírito agressivo? Pode ter sido, não sei, né? Tudo depende da vivência lá do passado, né? E que a gente não soube, né? O indivíduo não soube direcionar essa energia. Então, como é que eu direciono a energia da agressividade? Eu posso fazer academia, exercício físico, eu posso lutar boxe, socar lá o saco de boxe, socar, para não socar a cara de ninguém, né? Eu posso fazer uma atividade social, né? Entregar sopa, colocar lá o morador de rua para tomar banho. Eu posso ir num orfanato cortar a unha das crianças, né? O cabelo, né? Eu posso direcionar, porque lembra, na etiologia, a agressividade tem a ver com movimento. Certo. Então, eu posso colocar isso. Mas eu tenho uma personalidade mais colérica, né? Explodo com facilidade e tudo mais. Tá. Se essa energia está em abundância, ela vai explodir em algum momento. E aí eu posso explodir para fora, brigar no trânsito. Eu posso implodir internamente e desenvolver um câncer. Olha que bacana. Verdade, hein? Né? Tem razão. Então, assim, o ideal é que eu possa aprender, né, a lidar com a minha agressividade, aonde eu vou colocar ela. Sublimar, né? Sublimar é um dos mecanismos de defesa do Freud, que ele descreveu, né? E sublimar, eu posso colocar essa agressividade numa pintura, na academia, como eu falei, eu posso colocar no trabalho social, no trabalho de caridade, né? Enfim, eu posso direcioná-la para vários lugares. Vamos pensar, por exemplo, numa energia atômica. A energia atômica, ela pode ser ruim e pode ser boa. Ela foi ruim quando explodiu a bomba atômica lá no Japão, né? E matou um monte de gente. É uma energia ruim de agressividade. Sim. Né? Sim. Porém, se eu pegar a energia atômica e direcionar ela, né,
para coisas produtivas, gerar energia de outras ordens, coisas que nos atenda, né, enquanto seres humanos encarnados, ela pode ser muito boa. A questão é aonde e como eu vou aplicar. E aí entra um desafio do espírito, né? De nós, enquanto espíritos encarnados, de nos percebermos agressivos e observarmos se estamos dentro de uma agressividade normal, que é aquela que faz a gente levantar da cama e ir trabalhar, lidar com pessoas e tal, ou se a gente está saindo fora da normalidade e entrando numa agressividade onde eu machuco as pessoas, onde eu não suporto o outro me dizer, poxa, o que você falou não foi legal. E aí eu parto para cima, porque eu não aguento ouvir, né? E às vezes a pessoa não aguenta nem ouvir e falar assim, puxa, olha, eu acho que você anda um pouco nervoso, né? Eu acho que você está um pouco acelerado aí e tal, né? Acelerado como? Nervoso como? Quem disse que eu estou nervoso? Eu nervoso? Não tem gente que é assim, Outro, né? pior que tem, né? Então, assim, a pessoa se auto-perceber. E aí entra o processo de autoconhecimento que a Josi falou, que é super importante para tudo nesta vida, para tudo, né? Porque eu não posso, não devo depositar, né, a minha agressividade em cima do outro, né? E quem rege essa agressividade fora da casinha, fora da normalidade, normalmente é a raiva. Raiva é muito bom, desde que eu saiba direcioná-la, né? Também. Então, assim, o que move a minha agressividade é a minha raiva. Minha raiva porque, assim, a minha esposa ou a minha namorada, a minha companheira, sei lá, ela não faz o que eu quero, e aí eu vou ficando com raiva. Aí vai alimentando minha agressividade. Ela não põe comida no prato para mim. Ela não põe a mesa para mim. Ela não lava a minha roupa. Ela não cuida da casa direito. Ela não cuida de mim direito. Que raiva, que não sei o que e tal. E aí eu vou para cima. Por que você não cuida? Por que você não faz? A raiva que eu fui sentindo, né, foi alimentando a minha agressividade, fez com que ela saiu do normal. E aí isso que me faz ir lá, bater, né, machucar, ofender com palavras, agredir com palavras, agredir batendo mesmo, e até matando, né? Certo. E aí é muito complicado, porque aí a gente vê, eu acho muito legal que a Val falou da avó, porque, gente, a sabedoria popular é muito interessante, né? E aí a gente vê expressões como, nossa, fiquei cego de raiva, né? Porque é isso mesmo, em meio à nossa agressividade, a pessoa fica cega. Quando ela faz o ato, ela fala, meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei? Aí bate o arrependimento. Só que depois que bateu o arrependimento, às vezes você já magoou, você já ofendeu, você já machucou, seja com palavras ou com atos e atitudes, né? Ou então você já matou, que é um ato que não tem volta, né? Quando a agressividade está fora do controle, ela me faz responder por isso, e eu posso virar um presidiário. Sim. Então, a gente tem, por obrigação, buscar essa coisa do autoconhecimento e se começar a perceber que, assim, nossa, eu já estou saindo fora da casinha. Opa, vou extrapolar. Não, vou extrapolar, então deixa eu sair da situação. Ou então, você vai falar que não é para falar, segura água na boca. Todo mundo sabe dessa história. Né? Segura lá, contém água na boca, não engole, não põe para fora. Não engole. Mas, Lu, e deixa passar. Lu, deixa eu né? te fazer uma pergunta. Mas não tem pessoas que se valem, vamos dizer assim, dessa agressividade para se impor, né, para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que ela quer? Porque às vezes a gente vê isso, né? A pessoa, o ditador, né? Aquele que só faz o que eu quero. Então, se não fizer, aí eu parto para agressão.
Então, ó, porque a agressividade, o fruto da agressividade descontrolada é a violência, o resultado dela é a violência. E muitas pessoas se prevalecem da violência. Se você não fizer, eu te bato. Se eu não fizer, eu te machuco. Se eu não fizer, né, ou coisas desse tipo, né? E aí, a gente vai falar de novo do espírito. Que espírito é esse? Né? Que não entendeu ainda que o caminho não é esse. E aí, de repente, a gente vê uma pessoa que, de repente, numa outra encarnação, vem numa situação onde ela não deu conta de controlar essa violência, certo? Certo. Ela extrapolou na violência. Vem numa outra com as asas cortadas. Certo. E não adianta reclamar. Perfeito. Né? Porque precisou cortar a asa para entender. Qual é a parte que você não entendeu que você tem que diminuir seu drive, querido? Então, assim, vamos cortar aqui sua asa. Né? E aí são espíritos, né, que eu observo, inclusive a gente conversa bastante sobre isso, né? Espírito que ainda está muito no início desse processo evolutivo, né? Que ele ainda compreende que a violência ainda é o melhor caminho. Né? Então, ele precisa de um tempo. Tá? Enquanto isso, no tempo dele não chega, ele vai continuar sendo violento. Né? Então, eu diria que quem é vítima desse tipo de pessoa é melhor se afastar. Ah, tá, entendi. Né? Porque esse espírito que ainda é violento, ele ainda não compreendeu qual é o caminho ainda. Ele ainda está, desculpa se a palavra é um pouco pesada, mas ainda ele é muito primitivo. Entendi. Né? Ele está muito preso ainda ao primitivismo do desenvolvimento lá no comecinho. Entendi. Né? Então, assim, ele precisa também buscar esse autoconhecimento. Mas depois você fala assim, mas Lu, como é que eu vou sugerir um autoconhecimento de uma pessoa dessa? Eu vou apanhar. Pois é. Mas eu acredito muito que a vida se encarrega muito de muitas coisas. E quem é vítima desse tipo de violência exacerbado, exagerado, eu diria, é melhor se afastar. Ah, mas puxa, quando a gente casar, vai melhorar. Não vai. É verdade. Né? Ai, quando nós tivermos o primeiro filho, ele vai acalmar o coração e vai melhorar. Eu diria, olha, na dúvida, é melhor não. É melhor não, né? É melhor você se afastar, né? Descobrir nesse processo de autoconhecimento, que é para quem sofre a violência também, um processo de autoestima e buscar um outro caminho. Perfeito. Lu, né? a gente não está te vendo, Lu. Não sei se o celular aí entrou no descanso. Peraí, que eu acho que... Não sei se o celular entrou no descanso aí. Melhorou? Ah, peraí, agora está aparecendo. Tá, desculpa aí, gente. Não, sem problema. A gente estava te ouvindo direitinho, mas ainda não apareceu não. Começou a aparecer, mas depois sumiu. Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Tá, eu vou colocar aqui, porque eu acabei de ver que a bateria está acabando, por isso. Ah, tá bom. Tá? Você vai fazer a próxima pergunta? Vou fazer e eu vou pegar próxima. Ali o meu carregador. Tá, só um vai lá, tá bom? pode ir lá. Bom, essa questão da agressividade, eu acho que ela é relevante, né? Tocar nesse assunto nos dias de hoje, tem muita violência contra a mulher, né? Então eu acho que isso é realmente um tema a ser desdobrado e conversado, né? Mas a gente tem aí um quarto tópico, né, a ser abordado, e esse quarto tópico eu gostaria que todas, né, as três aí pudessem nos auxiliar, né, dando parecer, fazendo um comentário e tal, que é essa questão da autoflagelação, né, que até acho que a Valéria deu um en passant nesse tema aí quando ela estava falando. Mas o que a gente tem visto? Essa questão para nós, né, ela nos parece muito grave, né, muito grave, e a gente tem visto acontecer muito em jovens hoje em dia. Eu imagino que vocês que atendem aí, devem atender adolescentes e tal, vocês devem estar percebendo essas coisas acontecerem. Eu tenho a impressão
de que antigamente, eu não sei se é porque eu não tinha muito contato com isso, mas a minha impressão é que antigamente a gente não via tanto esse fenômeno acontecer. Não é que não acontecia, com certeza acontecia, mas me dá uma impressão que hoje em dia a gente está vendo acontecer muito mais do que antigamente, né? E aí eu queria considerações de vocês, eu não sei quem gostaria de começar, mas o que leva uma pessoa a se autoflagelar, primeiramente? Quem quer falar? Josi, você quer falar? Acho que você trouxe uma questão bem interessante, Carlos. Quando você coloca que antigamente não se falava muito nisso, eu creio que nós tínhamos a mente muito mais ocupada com afazeres de casa, porque as pessoas da minha época, da sua época, nós éramos muito solicitados pelos pais. Em primeiro lugar, nós tínhamos que estudar perfeitamente bem. Você não tinha o direito de pensar em nota ruim, né? Ô, Josi, Oi? só uma coisinha. Na nossa época, tinha um psicólogo que ficava atrás da porta, né? Chamava-se cinto, né? Depois de um tempo, ele passou a ser abusivo, né? Também ele era o nosso terapeuta. Mas as coisas foram mudando muito. A mente de alguns adultos de hoje, dos jovens de antigamente, elas foram absorvidas por algumas facilidades, né, Carlos? Então, nós temos hoje os meios de comunicações facilitando muitas coisas, né? Isso faz com que as mentes criem muito e executem pouco em seu benefício. Então, antes de qualquer coisa, depois dessa breve explanação, é preciso a gente ter em mente que cada caso é um caso hoje, né? Sim. E os quadros psíquicos não têm causa única, né? Então, mais do que chamar a atenção, o autoflagelo, de fato, é um pedido de socorro, e que lá naquela época não era tão percebido, mas a gente sabe dos nossos antepassados falando muito de faz um chá para fulano, faz isso para cicrano, que ele está triste, né? Que ele está mais acamado. Então, está dentro desse processo também. Então, hoje, o autoflagelo é um distúrbio de comportamento que vem atingindo milhares de crianças, milhares de jovens e, por consequência, adultos, né? Que vem aí trazendo vários prejuízos no decorrer da sua vida. A autoflagelação emocional é quando uma pessoa causa dor em si mesma, para aliviar uma dor emocional ou uma autopunição de uma situação que a fez se sentir culpada, né? Então, eu não dei conta, eu vou me automutilar. E é interessante porque é a forma que a pessoa encontra de enganar o cérebro. Então, fazendo com que a dor física traga um alívio emocional temporário, ela se autoflagela. Então, é uma maneira encoberta pela falsa sensação de alívio, mas que traz muito mais perda do que ganho. Então, a pessoa acha que, ufa, trouxe essa dor interna que eu não dou conta, esse vazio tão grande que eu não compreendo, para o físico. Então, eu vou exteriorizar, né, através de fissuras, leves fissuras, enfim. Ai, que alívio. Mas, na realidade, ela só fez, como bem colocou a Val, uma deslocação de situação, né? E, para isso, vários fatores são contribuidores. Então, desde uma rejeição, seja ela familiar, materna, paterna, enfim, o abandono, maus tratos na infância, abusos diversos, tanto físico quanto emocional, né? Às vezes, uma morte de um ente querido que eu não dou conta, né? Uma baixa autoestima, enfim. A gente sabe que uma infinidade de sentimentos e situações acabam trazendo essas emoções que alimentam essa necessidade de aliviar a dor emocional de uma forma agressiva, né? Porque não deixa, o autoflagelo não deixa de ser uma agressividade quanto
a si próprio. E, por outro lado, também, Carlos, está ligado à questão de você não saber lidar com a sua culpa, você não saber lidar com a sua raiva, como a Lu bem disse, né? Tristeza, medo, ansiedade, enfim. Você entra num sentimento de indiferença, de não dar conta, que isso precisa ser extravasado de alguma forma e que aí eu posso também alimentá-lo através da dor, sabe? Ao invés de buscar a causa. Então, mais uma vez, aí se faz necessário olhar para isso. Perfeito, Josi. Muito bom. Só, Lu, tá escuro aí, a gente está te vendo, mas tá escuro. Não sei se você consegue melhorar um pouquinho. Não sei porque eu tô escura. Acende a luz, Lu. Acho que a luz dela tá... Ah, peraí. Deve ser isso. Peraí. Enquanto você vê isso, Lu, a Val, você quer comentar, Val, sobre essa questão aí do autoflagelo? Ok. Para complementar? A Josi fala muito bem dessa questão que eu acho que é muito importante a gente ter claro. Cada indivíduo é a gente precisa tomar um cuidado para não prejugar o que é uma questão de um contágio. O que é esse contágio? Meu amigo fez, eu também fiz, estou com raiva da minha mãe e me cortei. Ou uma questão mais patológica. Porque quando a gente fala de automutilação, a gente... nós da clínica, né, nós vemos mais adolescentes, meninas, jovens, 15, 16, 17, ali no meio da adolescência, né, e uma baixa tolerância gigante para o mundo. Exemplo, elas se cortam porque eu não dou conta de fazer as minhas tarefas escolares, eu me corto porque o meu pai é chato, eu me corto por infinidade de questões. Então, existe também uma onda, um movimento de internet, televisão, de exaltar comportamentos complicados. Eu vou falar complicados, né? Porque nisso o patológico se mistura. E é muito triste, porque em consultório a gente recebe muito, mas é muito assim, quase todos os dias, né? Nós estamos em tempo de pandemia, então as escolas estão com aula suspensa, mas vamos pensar em 2019. Quase toda semana, um diretor, um coordenador de escola, um pai, uma mãe nos procura. Olha, eu estou desesperado porque eu descobri que a minha filha se corta. Porque o irmão viu, uma amiga mandou uma mensagem e contou, ou às vezes até o próprio adolescente pediu ajuda. Então, o que a gente percebe? Que o perfil desse adolescente é importante falar. São adolescentes que não sabem lidar com a frustração, via de regra não conseguem lidar com não. E o mais delicado de tudo isso é que, assim, precisa de ajuda técnica. Para os pais que estão assistindo, para os amigos, é muito importante a gente entender que quando eu não sei o que é uma coisa ou é outra, eu preciso de um técnico. Porque quando a gente fala de automutilação, é um comportamento compulsivo. Então, a menina se corta, né, não vamos nem sugerir aonde, né? Ela vai se cortando, cortes leves, ela cobre, né? E eu falo meninas porque é a maioria, mas nós temos meninos que se cortam também. E o que normalmente, via de regra, acontece? Isso vai tomando uma proporção gigante, porque aí a gente tem o que nós chamamos de comorbidades. O que são as comorbidades? O que dá a mãozinha para o autoflagelo. Então, vem aí acompanhado de um processo depressivo, muitas vezes, de um abuso de álcool e drogas, muitas vezes, de uma vida sexual. Esse adolescente não tem a maturidade e nem o equilíbrio para dar conta, e aí ele não aguenta, ele vai lidando com a culpa e a coisa sai do controle, muitas vezes. Né, nós temos também patologias psiquiátricas, né? O pessoal que for pesquisar autoflagelo dificilmente vai ouvir falar de autoflagelo sem ouvir falar de transtorno de personalidade. Por isso que eu insisto da importância de um técnico, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, e muitas vezes, né, meninas, nós trabalhamos em conjunto, né, com os nossos amigos psiquiatras, porque, assim, a medicação é fundamental para segurar a compulsão, a psicologia para que eles possam minimamente lidar com um dia de cada vez,
e com o aparato da alma, que são as casas de oração. É fundamental. E vocês falam assim, a gente pode falar muito, mas... alô? Deu uma falhadinha. Ah, tá. A gente encontra muitos professores, muita gente, que na maior boa vontade, eu entendo que é super boa vontade, diz assim, olha, vai passar. Não precisa tomar medicação, não, o psicólogo está falando besteira, não, aquele terapeuta não sabe o que ele está falando. Essa pessoa, por mais boa vontade, não tem noção do que pode estar ali na mão. Quando a gente fala de um transtorno de personalidade, nós estamos falando de uma personalidade borderline. O que é o border? É o que vive na borda, o que vive no limite de tudo. E são personalidades que, na adolescência, elas começam a aflorar. Isso é assunto para uma live inteira, né? Mas sendo muito breve para a gente estar ali no limite da hora, são pessoas que não dão conta da emoção. É um excesso de emoção. Quando a gente fala de psicopatia, a gente vai falar de não haver emoção, eles não fazem empatia. Quando nós falamos de um borderline, nós falamos do excesso de emoção. Então, eles choram, eles riam, se o Corinthians perdeu ou ganhou, isso é motivo. E quando, dentro do transtorno de autoflagelo, de automutilação, o que nós percebemos? Um índice grande de transtornos de personalidade. Por isso que é importantíssimo um técnico. Tem tratamento? Tem. É um tratamento simples? Não. É um tratamento longo, medicamentoso, psicoterápico, muita desobsessão, né? Os nossos amigos aí da casa de oração devem receber muito, porque é uma geração, nós estamos num momento do mundo, do planeta extremamente complicado. Então, toda a psicologia, a morte, a dor, nós somos muito patológico. Por isso, às vezes, porque uma coisa boba de adolescência. E a gente sabe o que é. Só investigando, cuidando. Bom, é isso. Entendi. Legal, muito Acho bom. que a Lu pode complementar um pouquinho mais. Então, Lu, agora, se você puder complementar esse assunto aí que as meninas abordaram, e eu gostaria também de até falar para todo mundo que está nos assistindo, né, que esses assuntos aí são delicados, né, e a gente sabe que são pontos frágeis, né, e às vezes algum de nós aqui que está ouvindo acaba se localizando em alguma dessas situações, né. Então eu gostaria assim que vocês tivessem uma tolerância, uma compreensão do que nós estamos falando, porque a ideia, naturalmente, aqui não é apontar dedo para ninguém, a ideia aqui é a gente trazer esclarecimento, né, apoio e ajuda, porque você vê o que a Valéria falou, o que as meninas falaram, a importância de você buscar ajuda é muito importante, mas para você buscar ajuda, você precisa perceber que você precisa de ajuda, né? E às vezes a gente não se dá conta disso, ou tem receios, etc. Ou a família às vezes tem medo de se expor ou de expor um filho, e é altamente importante esses cuidados. Então, eu gostaria que todos vocês que estão nos assistindo tivessem compreensão em tudo isso que a gente está falando, porque às vezes a gente toca em pontos que são delicados e sensíveis, né? Mas a ideia é somar, a ideia é auxiliar, tá? Por isso que nós estamos fazendo essa live hoje. Então, peço aí a compreensão de todos, e eu queria passar a palavra para a Luciene e até aproveitar e perguntar se tem a ver um pouco, mais ou menos, com a questão da educação atual, né? Nem estou dizendo que seja ruim ou não, mas até a Josi falou no começo, antigamente havia uma forma de se educar diferente do que a gente vê hoje, né? Isso tem alguma influência? Isso é preponderante ou não? Então, Lu, se você puder falar um pouquinho mais e complementar o que as meninas falaram. Bom, primeiro eu quero saber se eu estou mais clara, você está me vendo? Não, estou te vendo, sim. Estou Aparecendo. te vendo, sim, estou sim. Então, tá bom. Tudo tem, né? Tudo tem a ver, né? Como a Val falou, essas pessoas têm baixa tolerância à frustração. E o que nos frustra é o não. E as crianças, de uns tempos para cá, têm recebido poucos nãos. Não, no processo educativo, é super importante.
né? Porque ele ajuda a desenvolver essa tolerância à frustração, né? Ajuda a buscar outras opções, outros caminhos. Quando a gente é permissivo para tudo, tudo pode. E a gente tem visto, por exemplo, assim, pais que pensam assim, olha, mas quando na minha infância eu passei por um monte de dificuldades e eu não quero que os meus filhos passem por as mesmas dificuldades ou dificuldades semelhantes das que eu passei. E tudo bem, a gente compreende, né? E até uma amorosidade nessa superproteção. Só que superproteção atrapalha, né? Porque não prepara essas pessoas para a vida. E a vida não tem conversa. Quando ela tem que dizer não para a gente, ela diz simplesmente não e pronto, né? Não adianta dar chilique, chorar, não é não, né? E a gente, enquanto pai, enquanto mãe, a gente tem que ir preparando os nossos filhos. E aí, quando eu disser nossos filhos, a gente pode entender esses espíritos que nos são confiados, né? Para a vida, né? Para que eles possam suportar viver. Porque se eles não suportarem viver, não suportar ser contrariado, porque a gente é contrariado muitas vezes, né? Não suportar a lida com a vida, isso pode levar, sim, né, ao suicídio, porque eu não suporto. Porque minha dor é tão grande, tão grande, tão grande, que não adianta nem eu me cortar, porque ela não passa, ela não passa, ela não passa. Sem dizer que a gente sabe, de acordo com as informações dos benfeitores, que de tempos para cá, de alguns anos para cá, estão reencarnando vários tipos de espíritos, né? E espíritos que precisam ser educados. E eu vou entrar num assunto que eu acho que é importante, que, por exemplo, assim, eu recebi um tempo atrás uma pessoa no consultório e ela tinha problemas com a filha, de relacionamento. E ela dizia assim, mas a minha filha, ele é um espírito índigo. E eu entendi, mas e? Então, e que ela é muito inteligente, que eu não posso, porque ela é um espírito muito elevado. Então, eu disse assim para ela, segundo alguns estudos, Hitler também era um espírito índigo. E olha o que ele fez. Então, assim, mesmo sendo um espírito índigo, né, ele precisa saber limites do que pode e o que não pode, né, do que é permitido, do que não é permitido. Então, às vezes, os pais não têm conseguido colocar esses limites, né, dizer para os filhos, isso aqui é bom, isso aqui não é, né? Aí tem a outra parte que diz assim, poxa, mas o filho não escuta. Então, o que você vai fazer para esse filho escutar? Porque ele tem que ouvir, né? Porque se chegar um momento que ele não ouvir, meu pai dizia, né, na sabedoria dos antigos, que o que pai e mãe não ensina, a vida ensina. E a vida ensina sem dó. Ela te dá um tapão, você mal se recuperou, ela já está te dando outro, né? É verdade. Então, a educação tem muito a ver. Então, assim, putz, eu não estou dando conta, é um filho muito difícil, tal. Ok, recorre à ajuda. Recorre à ajuda da sua casa de oração, como disse a Val, que não precisa ser o centro espírita, cada um dentro daquilo que acredita, né? Daquele segmento que se sente confortável, se sente bem, procure ajuda, né? Porque dentro dessa baixa tolerância pode ter uma obsessão, e obsessão pode ser tratada dentro do centro espírita, pode ser tratada dentro da igreja católica, pode ser tratada dentro da igreja evangélica, cada um no seu segmento, cada um do seu jeito, né? E eu sempre pergunto assim para os meus pacientes, mas lá aonde você vai, tem um grupo de oração? Tem uma roda de oração. Então, coloca lá o nome do seu filho na roda de oração, participa, vai lá, leve ele junto, né? Acompanhe, esteja mais presente. A questão também, são tantas nuances que, assim, a questão é que ninguém quer ter trabalho. Então,
pessoal coloca lá, dá um celular para uma criança de 2, 3 anos, que eles mexem maravilhosamente no celular, entendeu? Com essa pouca idade, né? Para não ter trabalho, dá para ele ficar. Aí ele fica quietinho, dá ali, dá um joguinho ali, ele vai ficar quietinho. Só que eu costumo dizer que fazer e gestar é a parte mais fácil do processo. O negócio é a hora que nasce, o processo de educação, porque dá trabalho. Você tem que estar junto, você tem que estar acompanhando, sabe? Como é que é? Ir lá na porta da escola buscar, dar umas incertas de vez em quando. Vai lá. Faz que nem uma amiga minha, né, Josi? Que ia que nem a dona Hermínia, de bob na cabeça e tudo mais, entendeu? Então, assim, para saber o que está rolando, né? Porque os pais hoje não sabem da vida dos filhos, não sabem o que está acontecendo. Né? Num processo de supervisão, estava fazendo supervisão com uma colega de trabalho, e ela me contando que num grupo que ela atendia, 14 meninas, todas se cortavam. Nossa. Todas tentaram suicídio. Nossa. Em algum momento da vida delas, todas adolescentes. Né? A mais velha tinha 15 anos. Então, assim, aonde que está tudo isso? Então, assim, tem o fator educação, que despende trabalho, e eu acho assim, você resolveu ter filho, né? Desculpa, amigo, você tem uma responsabilidade. Então, assuma, não joga no colo do outro, faça o melhor que você puder. Né? Perfeito não tem, porque nós não somos perfeitos, eu não sou uma mãe perfeita, né? A Josi não é, ninguém aqui é pai e mãe perfeito, mas a gente tem que buscar fazer o melhor, porque isso vai, em algum momento vai ser cobrado, né? Enquanto e a gente sabe que tem espíritos que são muito difíceis, né? Eu não dou conta sozinha, vamos ter a humildade de procurar ajuda, seja do psicólogo, do psiquiatra, da casa de oração, não sei, uma simpatia, qualquer coisa, mas vamos buscar. Ou tudo isso em conjunto, né? Tudo isso em conjunto, né? De repente, você fala assim, antigamente era só no olhar, e era mesmo. Hoje, a gente olha, eu lembro uma vez que eu fiquei olhando para minha filha, e ela falou assim, por que você está me olhando desse jeito, mãe? E eu continuei olhando, séria com ela. Ai, não entendi, por que você está me olhando desse jeito? Né? Então, assim, hoje, essa coisa do olhar nem sempre funciona mais, né? Então, se não funciona, vamos buscar outro recurso. Não funcionou, buscar outro. Mas sempre está buscando, porque uma hora a gente vai encontrar. E a gente vai tendo que ajudar minimamente esses espíritos a se conscientizarem, né? E a focarem a agressividade deles em benefício próprio, não de se machucar, né? De se mutilar, de se cortar, né? Nada disso, porque é uma agressividade contra si mesmo, porque eu não sei lidar com a emoção, né? Vamos ajudar, vamos falar. Mas, poxa, Lu, nem eu sei, enquanto pai, enquanto mãe, lidar com as minhas emoções. Ok, vai procurar ajuda para você também. Exato, né? Né? Vamos todos mas buscar eu não ajuda. nasci sabendo. Não, ninguém nasceu sabendo. Lembra, gente, somos espíritos em evolução, né? Estamos ainda num planeta de provas e expiações, se Deus quiser, caminhando para a regeneração, né? Mas não somos espíritos perfeitos, nós somos espíritos imperfeitos, buscando melhorar cada dia. E a gente tem que se comprometer nessa busca, seja nós enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filhos, né? A gente tem que se comprometer de uns dar as mãos para os outros e vamos numa corrente, tentando nos ajudar, né? Deixando o orgulho de lado, que acaba com tudo, esse bendito do orgulho que estraga com tudo, Verdade. né? Buscando a humildade, dizer assim, não consigo, me ajuda. Tá tudo bem, né? Eu ouvi o doutor Andrei esses dias falando assim, só os especiais não pedem ajuda. Só os especiais que são perfeitos. Como nós não somos especiais, a gente pede ajuda. A gente pede, por favor, me ajuda. Doutora, como é que eu faço? Me ajuda. Que técnica que você pode me ajudar aqui? Né?
ouvir, de repente, às vezes a pessoa fica ofendida quando a gente, enquanto psicóloga, fala assim, ô pai, isso aqui é pura chantagem emocional, tá? Que ela tá fazendo para você fazer o que ela quer. Aí o pai fica bravo com a gente, porque fala, mas como? Você tá falando assim da minha filha? Então, tudo bem, você pode ficar bravo, não tem problema nenhum, mas pelo menos dá para ir para casa pensar um pouquinho, reflita, né? A questão é que a gente observa que muitas vezes no processo de educação, Carlos, os pais não conhecem seus filhos, não sabem o que eles comem, o que eles gostam. Não é Não verdade. sabem a cor da escova de dente do filho. Que cor que é a escova de dente do seu filho? Você sabe? Que número que ele calça? Né? Então, assim, a gente tem que procurar conhecer. Então, se conhecer, buscar o autoconhecimento, como a Josi falou, né? Tanto para nós enquanto pais, né? Como para eles enquanto filhos. E procurando um ajudar o outro aí, nesse processo educativo. Estamos lembrando sempre que somos espíritos em evolução, né? A gente tem que buscar cada dia ser melhor. Perfeito. Então, meninas, tem algumas perguntas e comentários aqui, tem muita gente dando os parabéns, agradecendo e tal. É a gente que agradece, né, a presença de todos aqui. Mas tem alguns comentários e algumas perguntas eu gostaria de colocar. A Cleirimara, acho que é Cleirimara, ela fala aqui que nossa geração ouvia ou não e nem questionava. Hoje as crianças enfrentam os pais e os pais, por serem ausentes, não dão limites para compensar a falta deles. Depois ela complementa que se a mãe não está sabendo lidar com a educação do filho, precisa buscar ajuda profissional, que é o que você estava falando agora há pouco, né? Isso. A Silvana... Beijo, Cleirimara! Ontem, hoje, todos os dias conosco. Verdade, Lu. Gratidão, Cleire. Tem a Silvana Lança também, que está dizendo aqui que realmente está difícil de colocar limite nessa geraçãozinha de hoje, que tudo contesta. E depois ela coloca que é importante impor os limites e é uma luta diária, né? A Paula Machado, ela está comentando aqui, concordo com que algumas pessoas dizem vai passar, acho que foi a Val que falou, né? Que às vezes os professores, profissionais, às vezes falam que vai passar e tal, e às vezes não percebe uma situação um pouco mais séria. E aí ela está dizendo que nós, professores, estamos nos preparando, estudando para melhor atender nossos estudantes. Motivo pelo qual estou aqui hoje, né? Então, muito bem, aí a Paula. E ela muito bem-vinda, Paula. Também temos muito que aprender com você, viu? Exatamente, é isso aí. Todos nós, uns aprendendo com os outros, né? E tem uma pessoa aqui que está identificada como LHS acadêmico, e ele faz uma pergunta. Possivelmente, eu acho que é quando a Valéria estava falando sobre borderline. Ele coloca assim, a pessoa que toma ácido valproico, eu não sei se é exatamente isso, e outros antidepressivos, e não percebe evolução clínica, fica na dependência permanente? Alguém pode responder? Ele perguntou isso para você. Carlos, deu muito eco, eu não entendi o que você falou. Você pode repetir, Carlos? Tá, eu vou repetir. Espera só um instantinho para ver se não tem nada aqui que está interferindo. Se vocês fecharem o telefone, eu acho que não dá o eco. Pelo menos só um pouquinho para me falar a pergunta. Quer que ligue o microfone, Carlos? Só um pouquinho, por favor. Tá. Vamos ver se agora não dá o eco. Acho que agora não dá o eco. Então, assim, o LHS acadêmico, ele deixou uma pergunta aqui. Acho que se refere a quando a Valéria estava falando sobre borderline, eu acho. Então, ele diz assim, ó, a pessoa que toma ácido valproico e outros antidepressivos e não percebe evolução clínica, fica na dependência permanente? Ele pergunta se alguém pode responder isso. Tá, eu posso. Bom, as meninas podem me ajudar também complementando. Eu diria o seguinte, muitos pacientes, quando eles têm o transtorno de personalidade diagnosticado, a gente às vezes percebe que, a gente chama de casamento,
né, essa medicação que ele falou. Nós vamos testando junto com o psiquiatra qual é a melhor medicação, a melhor terapêutica para cada patologia, para cada caso. E sim, acontece de ter pacientes que vêm para a gente muito tempo medicado, tá, com uma determinada medicação e que a gente não está vendo mais um efeito funcional. O que eu oriento? Que a gente sente com esse psiquiatra, converse com ele, e às vezes até a troca é fundamental. Por quê? Porque quando a gente tem, cada um tem o seu raciocínio clínico, e às vezes quando você está muitos anos trabalhando com um profissional e que você não vê resultado, se essa conversa não é uma conversa, digamos assim, que o profissional esteja aberto a fazer algum outro casamento medicamentoso, a tentar alguma outra técnica, a estar investigando, né, é interessante procurar outros profissionais da área médica, da área psicológica, né? Agora, a medicação é fundamental, porque quando a gente fala de transtorno, Carlos, nós estamos falando de patologia. Então, nós vamos vendo a evolução do caso, legal, essa medicação, ela vai chegar numa dose mínima que a gente chama de contenção de acompanhamento, porque é um organismo que ele sempre vai precisar aí de uma medicaçãozinha para manter equilibrado. Né? Não sei se as meninas querem complementar. Só para acrescentar aqui, ela está dizendo que o nome dela é Helena, tá? E acho que ela está dizendo que... Acho que é ela que está dizendo que o marido dela também está acompanhando. Aí, se alguém quiser complementar... O borderline engloba uma instabilidade emocional, como bem disse a Val, muito grande, né? E, às vezes, a sensação de inutilidade, de insegurança, acaba fortalecendo a impulsividade, que já é natural nas suas relações, muito intensa. Então, a gente tem observado, como disse a Val, que é um casamento. A terapia, o psiquiatra, o medicamentoso, isso tem que estar o tempo inteiro em equilíbrio. Porque, às vezes, Carlos, o médico, ele vê que tal remédio não está funcionando e ele entra com o outro, mas um acaba, né, Val, desestabilizando, às vezes, um ou outro, e o paciente fica numa instabilidade muito grande, achando que, para o resto da vida, ele tem que estar submisso ao medicamento não funcional. E não é verdade. O borderline, ele não tem cura, mas ele tem controle, né? Há um controle emocional a partir do momento que medicamento e terapia estão ali interagindo o tempo inteiro. Então, é importante que o borderline saiba que ele não é uma pessoa sem solução, ele tem que viver o resto da vida dele brigando com essa instabilidade ou se isolando do social. Não é bem assim. Jô, só uma coisinha. Esse final estava dando eco. Eu não sei. Valéria, você pode fechar um pouquinho o seu microfone? Um pouquinho? Pode, Val? Aí eu vou pedir para a Josi repetir, mas fecha um pouquinho o seu microfone, Val. Val, conseguiu? Acho que sim, né? Josi, você pode repetir esse final que foi importante quando você estava se referindo diretamente ao borderline? Às vezes, o paciente borderline, ele acha que é fim de linha para ele, né? Quando ele percebe que está no processo medicamentoso, está no processo terapêutico, e ele não vê avanço nisso. Então, é importante ter em mente que, apesar de ele ouvir que o borderline é algo que não tem cura, mas é importante ele saber que o borderline ele pode estar em controle emocional, desde que medicamento, terapia falem a mesma língua. Porque, às vezes, na troca do medicamento, um medicamento não conversa com o outro e acaba havendo o desequilíbrio. Então, não é que ele não vá poder ter uma qualidade de vida boa, ele pode sim, deve, mas é primordial ele ter em mente que terapia e medicamento é para o resto da vida, porque é um equilíbrio, é você poder dar conta das suas emoções,
que muitas vezes elas saem da equanimidade e viram um boom dentro de si, como a Lu colocou na questão da raiva, aquela coisa de a implosão interna. Então, quando você se vê dentro dessa instabilidade, reconverse com o seu terapeuta, reconverse com o seu psiquiatra, que isso é de suma importância. O borderline ele não tem que viver dopado, porque muitas vezes a gente sabe que tem medicamentos que acaba colocando a pessoa numa inércia, então ele pode ter uma qualidade de vida, sim, desde que os medicamentos estejam em equilíbrio com a terapia. Muito bem, muito bom. Alguma das meninas quer fazer alguma complementação? A gente já está há quase 1h30, aí já a gente vai encerrando, porque senão também as pessoas daqui a pouco vão cansar da gente. Só para complementar, assim, o que as meninas falaram é exatamente isso, né? Se ele entende que a medicação não está fazendo um efeito que poderia, eu diria para ele, volte ao psiquiatra, faça uma nova avaliação, reveja essas medicações e suas dosagens, né? Avalie se sua psicoterapia está sendo eficiente, né? Avalie se realmente você está aberto para o tratamento, tanto medicamentoso quanto psicoterápico. Diria também, procure um tratamento espiritual, porque esse tripé que a psicossomática coloca, né, que é o material, o mental, emocional e o espiritual, tem que ser levado em consideração. Dá uma reavaliada, busque, e, em contrapartida, se você tiver mais dúvidas e tudo, pode procurar a gente pode depois aí te ajudando aí no particular, se caso você precisar, fique à vontade. Muito bom, meninas. Assim, maravilhoso ouvir vocês, muito bom mesmo. Acho que a gente conseguiu abordar alguns temas que são importantes, interessantes para o momento que a gente está vivendo, né? Se bem que muitos desses males, se é que a gente pode falar assim, ou essas dificuldades, né, são coisas que a gente vem enfrentando já não é de agora, né, desde sempre talvez. Mas muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Tem bastante gente aqui, nós estamos com 190 pessoas no ar, né? As pessoas estão agradecendo, estão dando parabéns para as meninas, e a gente agradece muito a presença de todos, tá? Eu acho que essas questões elas são de suma importância para que a gente possa começar a olhar para nós mesmos, começar a tratar de cada um de nós e tratar daqueles que convivem conosco, para que a gente possa conseguir encontrar harmonia, qualidade de vida, né, dignidade e serenidade, né? Serenidade talvez seja uma coisa tão difícil da gente obter hoje em dia, com tantas pressões e dificuldades e lutas, né? Então, quando a gente tem orientações e tem amparo, fica mais fácil, né? A Kleine Mara que está finalizando perguntando se a gente vai falar sobre ressonância psicoterapêutica como uma alternativa, né? Pode ser uma alternativa aí para os tratamentos. Para quem não conhece, a RPP, a ressonância psicoterápica, é uma ferramenta de trabalho dentro da psicologia transpessoal, dentro da terapia de regressão. É um recurso aí que pode ser utilizado aí nos tratamentos, sim. Perfeito. Acho que tem uma série de ferramentas que vocês utilizam, né, na conduta do âmbito da psicologia, aí, né, uma série de ferramentas que se complementam, né, umas com as outras, para poder alcançar um atendimento às pessoas, né, com certeza. Bom, pessoal... O intuito sempre é ajudar, né? Exato. Bom, graças a Deus que nós temos esse monte de ferramentas hoje, né? Fala a verdade. Graças a Deus, não é? E graças a Deus que tem vocês aí que podem ajudar, vocês e todos esses terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, medicamentos que existem hoje, estão à disposição de todos nós, né? Graças a Deus que nós temos isso para poder minimizar um pouco as nossas dores, né? As dores da nossa alma, né? Verdade. Então, pessoal, assim, eu vou agradecendo muito a todos e eu vou pedir para que as meninas, cada uma delas, possa dar suas palavras finais. E antes de dar as palavras finais,
eu só queria acrescentar que, graças à bondade das três, a gente tem conseguindo fazer essa abordagem sobre a questão do porquê sofremos. Então, assim, em linhas gerais, basicamente, nós estamos tentando fazer uma live dessa por mês para tratar de alguns aspectos, né? Esses aspectos que eu acho que merecem serem falados, tá, pessoal? Então, o mês que vem, a gente vai estar divulgando para vocês, né? Vocês podem estar olhando aí o canal Unispírita, a gente também tem no Facebook, no Instagram, com o mesmo nome, né? Vocês vão vendo aí a comunicação da gente. Em princípio, a gente está pretendendo fazer isso todo segundo domingo do mês, né? Até onde a gente puder fazer. E aí, se vocês puderem ficar conectados, ligados, seria bom, porque aí a gente vai podendo tratar desses assuntos aí que eu acho que são muito bons, muito relevantes, importantes para nós. Então, meninas, se vocês puderem dar as últimas palavras. Eu só queria agradecer a todos da internet, né, o carinho, né, do pessoal da sala. Obrigada, Carlos, como sempre. E assim, vamos caminhando, né, um dia de cada vez, fazendo aí a nossa parte um pouquinho. Muito, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Ró. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco a cada dia, também aprendendo, né? Porque eles nos trazem informação e nós levamos informação. Agradecer a você, Carlos, pelo carinho de sempre com a gente, com a tolerância a nós. Imagina. E eu gostaria de deixar uma frase da Lois Reis, que eu gosto muito. Você tem se criticado durante anos, durante vários tempos, e não deu certo, né? Não houve mudança para algumas situações. Então, tente se aprovar para ver o que acontece. Pague pela positividade, né? E vamos ver se, de repente, não tem um contexto diferente. É isso aí. Então, eu agradeço você também, Josi, aí, pela sua presença, pela sua bondade. Obrigado mesmo, aí, viu? Muito obrigado. E aí a palavra final aí da nossa amiga querida Luciene. Bom, gente, obrigado. Só tenho a agradecer muito, porque a gente não está aqui para ensinar ninguém, a gente está aqui para trocar com todo mundo, né? E essa troca é muito produtiva. A gente fica nervosa antes, fica com dor no estômago, com ansiedade, né? Tipo, passa assim, né? Tudo assim. Mas no final acaba tudo bem. E eu, da minha parte, só tenho a agradecer muita gratidão. O Carlos é um fofo, ele chama a gente de meninas, me sinto pelo menos 20 anos mais nova, né? Mas Então, são meninas, com certeza. Demais para o Carlos, assim, ele está nos dando a oportunidade também de a gente poder resgatar as nossas faltas. Verdade. Todos, né? Nós, né? Então, agradeço muito, agradeço a todo mundo que nos ouviu, e um beijo para todos, no coração de todos. Muito obrigada. Então tá joia. Obrigado, Lu, pelo seu carinho, pela sua presença também, pela bondade aí de você estar trazendo a sua contribuição. Um beijo no coração de todos que estão nos ouvindo, um beijo no coração das meninas, né? Para mim serão sempre meninas, porque o coração é maravilhoso dessas três meninas. Então, por isso que eu chamo de meninas. E a gente vai encerrar, se vocês não se importarem, muito rapidamente. Eu vou fazer só uma precezinha de agradecimento para a gente encerrar a nossa live, tá bom? Então, nós vamos nesse instante só fechando os olhos, erguendo os nossos pensamentos ao Pai Criador, esse Pai magnânimo que nos brindou com a existência, com a possibilidade de estarmos aqui, desafiando todas as lutas e dificuldades que se nos aparecem à frente, mas que todas essas oportunidades são com certeza para nosso crescimento, e nós sentimos isso com a maior intensidade, mas junto disso tem sempre a misericórdia do Pai, a misericórdia divina, que nos brinda com auxílio, nos reerguendo e erguendo novamente todas as vezes que forem necessárias. Então nós vamos agradecendo a esse Pai, agradecendo
a todos os espíritos que nos auxiliam, com absoluto respeito, inclusive, a todas as religiões que eventualmente as pessoas tenham e estejam nos assistindo, porque nós somos todos irmãos, é assim que nós consideramos. Que Deus possa abençoar a cada um de nós, aos nossos lares e aos nossos entes queridos. Que Deus, então, nos abençoe. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente final de domingo e que a gente possa ter um início de semana aí muito próspero, viu? Então, pessoal, muito obrigado. Um bom final de tarde a todos. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau para todos. Muito obrigado. Obrigada.